Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham em mais um Pod Síndico na Estrada. Eu e ela, doutora Amanda Amaral, novamente aqui com vocês, trazendo muito conteúdo, muito conhecimento e principalmente essa troca de experiências. Muito boa noite, minha querida. Boa noite, Reginaldo. Cá estou novamente para mais um episódio. Gostou do negócio, hein? Gostei muito. Já quero ficar aqui. Já vamos trazer o Pod Síndico na Estrada, edição Campinas. Maravilha. Fixo? Fixo? Por que não? Bora. Topo. Onde que assina o contrato? Ao vivo, hein, pessoal? Ao vivo. Todo mundo é testemunha, viu? Precisa mandar o contrato, analisar as cláusulas. Mandar pro jurídico. Calma, olha que tá cercado de advogados aqui, Meu hein? Deus. Eu tô perdido, né? Porque todo mundo é advogado, só eu que não sou advogado aqui. Então, mas ficou difícil. Agradecer aí a presença de todos vocês que nos acompanham em mais um Pod Síndico, essa edição especial aqui na cidade de Campinas. Lembrando que teremos aí o segundo congresso condominial, né? Que vai ser muito bom para todos que nos acompanham. Exatamente. Muitas novidades e essa aqui é E fera, aproveitamos, né, os nossos palestrantes, painelistas, exatamente, né, para essa sessão de podcast. Afinal de contas, importamos aqui duas personalidades do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Exatamente, né? Então, antes de mais nada, agradecer aí aos nossos patrocinadores que nos apoiam aí nessa iniciativa que foi dada aqui na cidade de Campinas com o Pod Síndico na Estrada. Agradecer a todos vocês, porque com certeza sem vocês ficaria um pouquinho mais difícil, né, Amanda? Certamente. Né? E a você que nos acompanha e nos apoia aí todo essa programação do Pod Síndico na Estrada. Bom, sem muitas delongas, bora? vamos trazer já os nossos convidados, Colocar até porque o tempo passa muito na rápido. mesa? Vamos colocar. Vocês, pessoal, eu tô aqui no meio só de advogado. Imagina como que eu tô aqui hoje, às vezes até que meio perdido. Mas todo mundo aqui é vacinado, viu? Fica tranquilo. Né? Mas vamos discutir um tema muito importante hoje. Tá aqui a minha colinha. Já caiu água aqui na minha colinha. Já tá tudo. Que é as 3 possíveis mudanças importantes aí previstas no anteprojeto. Meu, o que se fala nesse anteprojeto, né? Tá todo mundo ansioso aí para saber aí o que vai acontecer, né? O que vai acontecer? E vamos trazer essas duas feras do setor condominial e, claro, do direito condominial. Uma do Rio de Janeiro, que é a doutora Bárbara Costa Marques, tá vendo? E o doutor Ramon Pérez Luiz, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Exatamente. Mas bate. Que coisa, né? Que coisa. E o Grêmio? O Grêmio tá lá. Louco especial. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. É uma honra poder contar com vocês aqui em mais um Pod Síndico. Obrigado, um privilégio é nosso poder estar aqui. Agradeço sempre a doutora Amanda Amaral, a doutora Daniela Bibiano e ao Reginaldo aqui, que comanda esse grande projeto aqui de network, de conhecimento e de polêmica, né? Que é isso que a gente está aqui, para poder contribuir aí com essas ideias, porque mundo condominial tem problema, né, doutora Bárbara? Nossa Senhora! Eu acho que é por isso que a gente gosta, né? Se fosse fácil, nós não íamos fazer, né? Eu preciso também acrescentar que eu e Ramon, nós fazemos parte da comunidade Expert em Condomínios. Isso. Né? Então, a doutora Amanda teve essa delicadeza de colocarmos juntos aqui. Então, é uma honra a gente estar aqui representando a comunidade sexy, né? Então, assim, queria mandar um beijo, inclusive, para a Andréia, nossa mentora. E é isso, agradecer a oportunidade que a doutora Amanda está dando pra gente. Para nós é a honra, né? Contar aí com assim, especialistas do Brasil inteiro, ver essa gama de sotaques aqui no nosso podcast, né? Então, Exato. Uma hora puxa um pouquinho pro X, pro S, né? Contrário da direita. E a gente fica aqui tentando... Qual que é o contrário da direita? Esquerda. Né? Aí tem o bate. Tem o bar. Daqui a pouco tem o ai, tremão. E aí vai. Tivemos a Daniela aqui com o mineirês dela, né? Exatamente. Então, assim que é gostoso, né? Mas vamos já tocar o nosso tema. E é contigo hoje, doutora. É comigo? Passou a bola pra cá? Toma. Maravilha. Gente, satisfação novamente tê-los aqui. Como o Reginaldo já disse, aproveitamos, né, o ensejo aí do nosso segundo Congresso de Direito Condominial.
A gente vai conseguir deixar o link para o pessoal assistir também? Sim, mas... Então, maravilha, o congresso vai ficar gravado e nós deixaremos aí o link. E o congresso esse ano está marcando aí os 60 anos da lei de condomínios, né? 4.591/64. E aí nós temos Código Civil, depois em 2002, o anteprojeto, tão falado anteprojeto, e como todo bom brasileiro, todo mundo, não sai nada esse ano, isso aí mais 10 anos. E não, né? A gente está vendo que a coisa está em vias de acontecer. Então, aproveitamos, né, essa oportunidade para fazer aí um segundo Congresso de Direito Condominial e, claro, trazer aqui também para o Pod Síndico na Estrada os nossos painelistas desse congresso. Então, acho que a gente poderia começar... O anteprojeto é muito grande, né? Tem muito tema, muitos temas ali importantes, relevantes e com significativos avanços, né, para o nosso mercado condominial. E para começarmos, eu elenquei leve, devagarzinho. Senão vai assustar os nossos Vamos falar de uma coisa, então, que não existe em condomínio, que é inadimplência. Inadimplência. Isso aí, em Porto Alegre não tem isso. Não tem, né? Pode explicar o que é? No Rio de Janeiro também, olha. Também não tem inadimplência. Aqui em Campinas também não. Todo mundo paga. Tá tudo lá em São Paulo, então? Tá tudo lá, capital, né? O berço do dinheiro e da inadimplência. Tá vendo? Mas maravilha, gente. O que a gente pode falar para o síndico que está lá em casa nos assistindo, para o condômino também, afinal de contas, são eles que pagam as contas, né? O que a gente tem aí? Vamos pegar a deixa do passado, presente e futuro? Sim. Né? Então, o que nós tínhamos, o que temos hoje e o que o anteprojeto prevê com relação à inadimplência? Porque, acho que eu já posso adiantar, a gente vai ter alguns gravames aí ao inadimplente, certo? O bicho vai pegar. O bicho vai pegar para quem está devendo. E eu acho que uma das mudanças muito significativas que a gente está tendo é a questão da multa, né? Que vai sair dos 2%, para passar para os 10%, né? Porque antigamente a gente tinha os 20%, que realmente era muito, depois foi para os 2%, e isso facilitou demais aquele devedor, quanto mais, que vai preferir pagar a conta do cartão de crédito do que pagar o condomínio. Sim. E ainda chega e vai falar com o síndico e pede aquele desconto, fica 10 meses sem pagar e fala, olha, eu vou pagar à vista, me dá um desconto. Aí o síndico na camaradagem dá, e aí o que acontece? O anteprojeto está vindo para regularizar isso, né? Ele vem para voltar os 10%, não tirar, sair aquela base de 2%, aplicar a multa de 10% e também proibir que o síndico conceda esses descontos, né? E isso vai estar expresso, sob pena de responsabilização do próprio síndico. Então, isso eu sempre falo para os meus síndicos, é algo que eu sempre falo que eles não podem fazer, só que não estava expresso na legislação como vai estar com esse anteprojeto. Eu acho que isso é uma das mudanças, né, doutor Ramon, assim, que vem já trazendo um impacto. Né? Perfeito. Porque o que acontece, né? Lá no Rio, né, e aqui mando uma saudação, se ele estiver nos assistindo, o Carlos Gabriel Feijó, que ele... Eu conversei muito com ele, eu não sou totalmente a favor do que ele fala, mas o que ele fala tem razão. Nós tínhamos que ter um código para condomínios. Só para isso, né? Algo que pudesse ser um tanto mais direcionado. O que eu vejo com essas mudanças, né? Às vezes a gente fala de novo código, não é um novo código, né? Exato. É uma reforma do que está passando. Na questão condominial, algumas coisas vai ser positivado, na parte de condomínios, o que na prática já acontece. Exato. Né? O que é importante. Sim. Agora, essa questão da inadimplência sempre fica, mas o síndico pode dar desconto, ele não pode dar desconto, a multa, 1% legal, 2%, não, agora vem expressamente. E isso é uma necessidade para que se coloque uma pedra sobre isso. Olha, não pode. Quando a gente fala, e aqui eu tenho que falar um pouco da hermenêutica jurídica, sempre fica o subentendido. Então, é aquilo que eu digo, tem que estar devidamente escrito, olha, isso você pode e isso não pode. A questão do condomínio, como disse a doutora Bárbara, né, o que ocorre? Ele é uma entidade, digamos assim, sem os fins lucrativos, mas ele precisa pagar as contas. E se o inadimplente não paga, alguém paga por ele. Então, é importante que haja essa majoração, eu acredito que 10% seja um número razoável. Os dois estavam realmente muito abaixo, o 20 também eu acho que daqui a pouco foge do caráter pedagógico que se busca com a questão da positivação. Então eu acredito que vai ser
positivo. Agora, a grande questão é que nós vamos ter que verificar como isso vai se efetivar na prática. Se realmente vai ser algo no qual o inadimplente vai olhar e vai dizer, opa, só um pouquinho, eu preciso realmente me organizar para pagar em dia o condomínio, ou se daqui a pouco aquele devedor costumar dizer assim, não, deixa assim, o imóvel vai para o leilão, pensando um pouco mais adiante. Mas eu entendo como muito positivo essa parte. E uma outra também parte, já fazendo um gancho da questão da inadimplência, é a famosa participa ou não participa das assembleias, né? Eu estava escutando o Dr. Wander Andrade esses dias falando sobre que o participar é um verbo que ele se divide em outros tantos. Porque tá muito vago essa questão da participação. O que é a ideia, pelo que eu li no anteprojeto, é dar a autonomia para o condomínio, na sua convenção, delimitar a forma. Exato. Então eu digo assim, principalmente para vocês síndicos que estão nos assistindo e nós advogados que assessoramos, para que a partir, uma vez se concretizando efetivamente essa mudança que se anuncia, que as convenções venham a ser reformuladas para que restrinja, né? E aí cada condomínio, não é uma regra geral, mas que cada condomínio se adeque à sua realidade à questão da inadimplência. De realmente dizendo, olha, você é inadimplente, você não participa, você não vem. Né? Então eu acredito que isso vai ser positivo nesse sentido para que a inadimplência, que é o grande calcanhar de Aquiles de todo gestor condominial, se ela não cessar, pelo menos que diminua ao máximo, né, doutora? Com certeza. Uma das coisas que você falou sobre a questão da convenção, com esse anteprojeto sendo aprovado, que a gente espera que seja, porque realmente ele está vindo trazer trazer mais solidez, né, para os condomínios, ele sendo aprovado, os síndicos eles precisam atualizar a convenção, porque a gente ainda vê muito condomínio com convenção antiga. E os síndicos ainda ficam reticentes para fazer a atualização, porque é muito difícil. Gente, a gente tem assembleia permanente hoje em dia, que facilita, né, a gente poder fazer essa aprovação. Então, assim, não é tão caro como que as pessoas acham que também é. Se você procurar um advogado especialista, você não vai pagar uma coisa assim também que seja também fora do normal, da realidade daquele condomínio. Então, você precisa ver. Por isso que, assim, a atualização da convenção é muito importante, e ainda mais com esse anteprojeto vindo, porque ele vem ligando muito, né, dando a liberdade para o condomínio, através da sua convenção, dizer o que realmente vai caber para ele ou não. Então, se não tiver na convenção, mas o Código Civil traz, mas na sua convenção você não colocou, ou a sua convenção é da antiga, como é que vai fazer? Isso é também uma das coisas que eu estou jogando a bola aí, né, para as discussões, porque eu sei que existe a gente já enfrenta isso hoje em dia, e quando tiver essa alteração, os síndicos vão saber que tem o Código Civil, só que na convenção não tem dizendo. E a maioria das alterações, elas vem dizendo conforme a convenção, dando essa liberdade. Então, isso é muito importante, né? Os síndicos terem a consciência de... Vocês querem se atualizar, vocês querem usar esse anteprojeto, que se Deus quiser será aprovado, né? Vocês querem que o seu condomínio se beneficie? Então, vocês precisam fazer com que a sua convenção seja atualizada, inclusive com relação aos juros, né? Exato. Eu ia entrar nessa pergunta agora. Calma lá. Ela já quer falar tudo. Você vê como que é? Inclusive eu ia entrar justamente nessa seara, porque assim, a gente tá falando da questão da multa, né? E os juros, como que fica essa situação? Né? Porque assim, é aquilo que você falou. Hoje, eu sendo um condômino aí inadimplente, eu tenho lá a fatura do meu cartão de crédito, tem a cota condominial tenho vocês três para ratear ela e segurar enquanto eu resolvo a minha situação financeira. Agora, o meu cartão de crédito, não. Né? Então, isso é uma prática comum hoje em dia. E essa questão da convenção, quando você cita, tudo, né, que a gente expõe, que a gente explica, parece ser tudo muito simples. Mas quando chega na prática, a gente sabe que dentro do condomínio a política ela impera, né? Como que o síndico, na visão de vocês, né? E aqui a gente está falando de praticamente 4 regiões, né? São Paulo, interior de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Na visão de vocês, na cidade, no estado de vocês, como que vocês vê essa questão política reinando ali dentro do condomínio? Como que o síndico pode
conscientizar essas alterações, porque querendo ou não, alterar uma convenção não é barato. Sim. Do ponto de vista que se a gente fala que vai aumentar R$1 o condomínio, todo mundo chora, né? Não tô falando que é caro, Sim, né? sim. Mas assim, quando a gente vai falar lá no condomínio, ó, vai ter um reajuste de R$10 por morador, já é um pandemônio. Então, quando você chega lá e fala, a gente vai alterar a convenção por causa disso, o entendimento do condomínio é que, pra quê? Pra que vão mexer com isso? Sim. A gente sabe a cultura que nós temos, né? Sim. Então, como que vocês veem e como que vocês indicam, né, alguma fórmula mágica aí, não sei se existe, né, para o síndico conscientizar essa galera toda? Como você mesmo disse, mágica não tem. Sim. Mas o que existe é um trabalho onde prevenção e o caráter pedagógico alinhado às reais necessidades, não só da estrutura condominial, mas da realidade fora do condomínio, são 3 pilares que eu elencaria para que o síndico possa fazer esse trabalho. Sim. Porque vamos pensar da seguinte questão. E vou pegar um exemplo muito prático aqui só para a gente entender. Você é um trabalhador, você tem uma carteira assinada, e no Brasil existe uma lei, uma CLT, que lá diz que você tem direito a um 13º salário. Tá? Mas o teu empregador ele não te paga esse 13º salário, porque dentro da tua empresa tem lá uma norma que diz que não pode. Um exemplo, tá? Para o condomínio eu faria a mesma analogia. Se eu tenho toda uma gama dando uma autonomia para o condomínio, aumentando inclusive a questão da porcentagem, por que é que o condomínio ainda vai ficar limitado a uma porcentagem menor? Eu entendo que o trabalho que o síndico faça no sentido de conscientizar é no sentido dele mostrar o quão melhor vai ficar para o condomínio ele se adaptando a estas novas possibilidades que a legislação, através do Código Civil, ele vem para implementar. Né? No sentido de combater a inadimplência, na questão do antissocial, tá? Na questão da participação das assembleias, que a gente sabe, pelo menos em Porto Alegre, região metropolitana lá, os maiores tumultos sempre são pelos inadimplentes. Não digo isso com pesar, mas é uma estatística que eu trago, né? Então, assim, o momento em que a grande massa condominial ela sobrepesar, porque atualização de convenção, ela não é custo, ela é investimento. Sim, né? Então, a partir do momento em que ele consegue, através de uma comunicação assertiva, passar isso para a massa condominial, com certeza ele vai conseguir fazer essas alterações. E eu até comento isso, né, a questão do custo, né, quando eu falo assim, até para provocar mesmo, para quem está nos assistindo, para ele abrir a mente também em relação a isso, que não é um custo, é investimento. Né? Então, é justamente para a gente começar a conscientizar, assim como lá atrás, 2009, 2010, o advogado era só para fazer cobrança dentro do condomínio, né? Então hoje a gente tem que começar a levantar outras bandeiras dentro do condomínio, né? Acho que isso é fundamental, né, doutora? Quando eu falei assim, que não é tão caro, Sim. é porque o que eu costumo dizer é o seguinte, perto dos benefícios que o condomínio exatamente. vai ter quando ele fizer essa atualização, acaba realmente não sendo. Então, o que pode fazer? Você pode fazer uma provisão. Exato. Né? O condomínio está com aquela conta, né, com aquela convenção super antiga. Provisiona. Né? Faz uma assembleia. Olha, no próximo ano a gente vai querer fazer atualização. Já faz uma cotação. Eu trabalho com um condomínio que ele fez exatamente isso. Entendeu? Ano passado eu mandei para ele a minha proposta. Aí ele pegou a minha proposta com mais 5. Isso foi, eu acho que foi em agosto. Quando foi em janeiro que eles vieram com o retorno, e aí, né, eu fui selecionada dentro dos outros escritórios e tudo mais. Mas por quê? Porque eles estavam fazendo já, desde o início do ano, fazendo a provisão. E aí, em agosto, quando eles realmente vão fechar, eles fecharam, e aí pediram a cotação, e aí conversamos. Né? E aí a gente teve a oportunidade de ir no condomínio. Então, eu acho que é isso. Porque o condomínio ele precisa se planejar para tudo, né? O condomínio ele precisa se planejar para uma questão de materialização da convenção, que isso vai favorecer ele, precisa se planejar para questões de passivo trabalhista, tudo. Então, é tudo planejamento. Perfeito. Porque o condomínio é como se fosse uma empresa. A gente entra até também com relação a essa questão aí. Exato. Joga a bola para minha... Maravilha. E a gente tem uma cultura no nosso país que é de tudo positivar, de fato, né? Então, olha como a gente está dizendo aqui, que o síndico quer tudo escrito preto no branco, o condômino quer saber exatamente aonde está dizendo que ele não pode fazer X coisa, né?
E a gente tem uma legislação, que é o Código Civil, que traz agora no anteprojeto, inclusive ainda mais, acho que está trazendo maior amplitude, maior abertura, né? Para dentro de uma relação de direito privado, que é o condomínio, a gente conseguir regular e da melhor forma possível, né? Então, alterar a convenção é estritamente necessário. Eu tenho condomínios cuja convenção ainda é da década de 50. Nossa. Eu tenho um prédio aqui em Campinas que diz que mulher desquitada não pode morar só. Olha só. Ainda, o condomínio ainda tem essa convenção. Então, realmente, a gente precisa, né, fazer essa atualização. Agora, eu quero pegar o gancho do juros. Ainda na inadimplência, a gente tem duas importantes positivações, né, digamos assim, e a doutora Bárbara estava iniciando falando a questão dos juros, e eu quero aproveitar que nós temos 3 tribunais distintos aqui nessa mesa, né, porque nós temos, dentro da inadimplência, uma correção monetária, uma multa atualmente de 2% do Código Civil, que possivelmente vai para 10%, e nós temos juros legais ou convencionados. É isso que a nossa legislação diz. Sim. Porém, algumas convenções, de fato, majoram esses juros, que seriam os juros que a gente utiliza lá do CTN de 1% ao mês. TJ São Paulo não tem acatado essa majoração dos juros legais de 1%. E agora, no anteprojeto, de novo, nós teremos essa abertura de juros convencionados. Então, minha pergunta é, primeira pergunta, como é hoje no TJ Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, com relação à cobrança de juros quando ele é majorado na convenção, não aquele de 1%, e explicar aí para o pessoal, né, que está nos ouvindo o que o anteprojeto propõe com relação a esses juros. E já vou aproveitar e jogar outra questão aqui na mesa, porque agora nós vamos fazer esse pegar fogo. Você viu, né, Ramon? Eu vi, Tá tô bravo, sentindo. hein? A gente tem o nosso querido condômino antissocial. E muito se discutiu... O condemônio, né? O condemônio, o querido condemônio. E o condômino antissocial nada mais menos do que condutas reiteradas, né, infrações reiteradas. E muito se discutiu se aquele inadimplente contumaz também seria ou não seria um condômino antissocial. E eu acho que a gente tem novidade nesse sentido, sim ou não? Eu passo a bola para eles agora. Na questão da primeira pergunta do TJ do Rio Grande do Sul, eles entendem que o juros ele tem que ser o legal. A maioria, não é esmagadora. De vez em quando sai uma decisão lá, não, o que estabelece na convenção, decisão da maioria condominial se respeita. Mas o entendimento majoritário é pelo... Tá igual o TJ de São Paulo, então. É igual no Rio de Janeiro. E assim, uma das coisas que eu também acho que vai vir trazer também esse anteprojeto é também até os próprios juízes darem valor ao que está convencionado na convenção. Porque a gente vê muita decisão que é contrário, né? Exatamente o que a gente está falando. Então, eu acho que isso também vai vir também ajudar, né, o condomínio também a regularizar para os juízes serem obrigados, porque vai estar na legislação, a acatarem o que está na convenção. Porque a gente vê isso também lá no Rio de Janeiro. Isso é ruim, né? Exatamente. Isso lá na ponta, lá, o condomínio ainda, o inadimplente ainda dá risada da cara de todo mundo, né? Exatamente. E aqui vai ficar um gancho para as administradoras. Se tiver administradora nos ouvindo... Se é administradora... aquele sisteminha padrão que coloca o mesmo índice de correção, ou às vezes nem coloca, e juros e multa, enfim. Se nós tivermos mudança, vai ter que pegar cada convenção, parametrizar cada condomínio... Vai dar um pouco de trabalho. Mas se você tá com problemas aí na sua administradora de copia e cola, ó, tem muitas opções no mercado. Pois é. Eu sempre, quando eu Hashtag fica a dica. Eu sempre, quando eu pego o cálculo de administradora, eu nunca utilizo ele. Eu utilizo como base para saber, né? E eu tenho o meu cálculo que eu uso, porque realmente nunca tá de acordo. Certinho, né? Exatamente. E teremos novidades sobre isso, então. Teremos. Vou deixar meu... O spoilerzinho. Ramon falar. O Ramon tá se encolhendo aqui na cadeira. Eu não sei. O que eu falo? O que vocês querem ouvir? Fala a verdade, fala a verdade. Conte-me tudo, não esconda nada. Conte-me tudo.
Não, isso que o Reginaldo falou é muito verdadeiro. O inadimplente, ele acaba muitas vezes, porque essa questão do magistrado efetivamente se ater o que está na convenção, claro, deixando muito claro para vocês, síndicos que estão nos ouvindo, que não dá para colocar qualquer coisa lá também, né? Sim. É preciso todo esse olhar legal de um especialista, mas que efetivamente aquela vontade ali ela seja acima de tudo cumprida. E essa questão das convenções desatualizadas, né, a doutora Amanda falou sobre essa questão da mulher desquitada, olha só, isso aí, o divórcio veio em 77 pro Brasil, Pois né? Era um desquite. É o seu condomínio esse daí, Amanda? É, sim. O bom é que tu não é desquitada, né, Amanda? Ainda bem, né? Mas tem que sair do condomínio. Não, mas assim, o Dr. Vander tava... Não é onde eu moro, é cliente do escritório. Ufa. Não é onde tu morar, então, então peço, retifico aqui. Ele comentou de uma convenção onde ela foi feita na década de 30. Nossa. Eu acho que nem se falava em convenção, Tá. mas era pelo menos um conjunto de normas. Sim. E a convenção foi feita na época que houve o conflito São Paulo-Minas Gerais. E tem dentro da convenção, tinha agora, porque agora ele refez, um bunker. Caramba. E ela dizia como é que os condôminos tinham que sair das suas unidades e ir até o bunker se o prédio sofresse um bombardeio aéreo. Caramba. E estava em vigência. Lá no Rio, estava conversando com uma síndica de Niterói e ela me comentando que na convenção ainda consta um artigo, uma parte, que diz que se o elevador... Olha só, o elevador, essa questão do elevador social, isso aí Aí no Rio já tem lei agora municipal, né? Tem lei, mas municipal. Niterói é do outro lado da ponte. Outra cidade. Outra cidade. Cuidado quando for falar Sempre isso aí, dá uma briga. Sempre esqueço disso. Cuidado que você vai... Existe até uma rixa lá. Qual é a rixa mais bonita? É do Rio? Exato. Ou é de Niterói? Você vai estar com o Egito depois, não comete essa gafe. Não, deixa, é bravo, né? hein? Deixa pra lá. E o que aconteceu? Lá diz que se uma empregada doméstica estiver dentro de um elevador, né, e entrar uma outra pessoa que seja um condomínio, ela tem que sair. Olha que é impraticável constitucionalmente falando. Exato. Né? Mas são convenções que ainda estão por aí. Então, vocês, síndicos, se atentem a essas mudanças, principalmente de convenção, que a gente vai precisar realmente dar uma atualizada. E o antissocial? E o antissocial? Como é que nós vamos fazer com esse pessoal? Vamos aumentar o número o valor? Mas a questão do antissocial é uma coisa interessante, assim, ó, essa questão do costumaz, tá? Eu quero começar por essa questão, costumaz. Tem muitos síndicos, e eu escuto isso muito em Porto Alegre, o costumaz, ele é somente em relação àquele ato, ou é atos separados o que o torna, né, vamos dizer assim, um antissocial. Então vamos lá, ele não paga o condomínio, aí hoje eu classifico ele como essa questão da reiteração do descumprimento. Aí ele vai lá e quebra a churrasqueira, ele arrebenta com o banheiro e quebra o hall de entrada. Eu digo para os síndicos, não sei o entendimento aqui, e o TJ do Rio Grande do Sul entende dessa forma também, tá? Tudo isso se soma. Sim. Ele não é tratado como um ato isolado. Já vi alguns juízes de primeira instância entenderem que não. Ah, não, mas ele só não paga a cota, então ele é só esse item aqui. E eu tenho lá no 1335, 36 ali, o que me restringe. Mas o entendimento majoritário é que efetivamente ele venha a ser o classificado como um antissocial. Multa, 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 e daqui a pouco a ação para a questão da expulsão. A questão da multa é que eu vejo também como uma forma de uma melhoria que o projeto traz. Sim. Né? Hoje eu tenho ali uma limitação e o código me traz aí uma melhor abertura para que a gente possa combater melhor essa figura. Porque a grande questão do condomínio é que ele não é uma entidade com fins lucrativos. Então, quando eu aplico uma sanção, ela tem que ser pedagógica. O problema é quando ela não surte o efeito pedagógico. E aí o que eu faço? Né? Aqui em Campinas, eu não sei em que ano, mas eu vou dizer isso porque eu escutei de um desembargador, tá, do TJ de São Paulo, no evento da Anacom lá em Ribeirão, no ano passado, que ele tinha uma questão antissocial, ele era multado e pagava, às vezes ele pagava mais do que coisa, só que ele era jogador de futebol. Sim. Então para ele não era um problema.
E é essa questão que eu entendo que é a grande dor de cabeça para o síndico. Claro, a gente não tem jogador de futebol em todos os condomínios do Brasil, ainda mais jogadores de alto padrão, mas a gente tem essa figura que eu acredito que essa maior flexibilização que o código está trazendo vai facilitar muito a vida do síndico, né, doutora? Com certeza, porque o devedor quanto mais, ele sempre é o que eu falo, assim, ele sempre vai preferir pagar outras contas. E também com relação, não só com relação ao devedor quanto mais, né? A gente está falando sobre o antissocial, né? Na questão do antissocial, ele pode ser devedor quanto mais, ele pode também ser antissocial. E eu, por exemplo, tenho um condomínio que eu advogo e todas as vezes um condômino, ele sempre atrasa. E aí eu vim descobrir que, na verdade, o apartamento, quem mora no apartamento são os filhos, ele é procurador dos filhos. E aí sai aquele cara, um condomínio de luxo, né? Então os filhos falam, doutora, é porque meu condomínio, eu dou dinheiro para eles e eles não pagam. E eles fazem festas, porque são 2 jovens, né? Eles fazem festas, moram sozinhos, o pai dá o dinheiro para ele pagar a conta, eles não pagam, e aí o pai dá lá, acerta, tipo, 10 mil à vista, pum. Aí sempre vem aquela perguntinha, né? Vai dar desconto? E aí, o que acontece? Eu entrei nesse condomínio e eu regularizei, igual, né? porque antigamente os acordos eram verbais, tá atrasado, né? E aí eu falei, não, olha só, eu preciso que o senhor me passe a documentação pra gente poder regularizar, pra eu poder fazer um termo de acordo, mas eu vou pagar à vista, não importa, porque eu preciso registrar. Me ajuda aí. Exatamente. Eu preciso registrar. Né? Porque aquilo ali eu já estou levando também, já estou juntando uma prova de que aquele apartamento, aquela unidade é devedora, quanto mais, né? Mas eu acredito que depois desse acordo que ele fez comigo, ele não será mais. Tá vendo? Porque ele falou, doutora, mas tem que pagar custas, tem que pagar honorário, sim. Porque agora está no jurídico. Entendeu? Então, assim, são esses detalhes. Então, nesse caso, por exemplo, essa unidade, ela é devedora quanto mais e também faz festas e tudo mais. Será que também não vira um antissocial? Isso, porque assim, querendo ou não, quando você fala em condomínio antissocial, é aquele que prejudica ali toda a coletividade, em diversas áreas, né? Seja ele infringindo as regras do regulamento interno, fazendo bagunça, tudo, né? Inclusive tivemos um programa, né, doutor Ramon, que comentamos sobre isso, né? E aí o inadimplente, o que acontece? Ele, imagina, metade do condomínio sem pagar. Ele também prejudica demais. Ele tá prejudicando tudo ali, né? Sim. Então... Porque também a inadimplência também é um comportamento, de não fazer. Sim, exatamente. Né? Ele onera, né, a cota condominial dos demais. Ele entraria nessa questão aí do antissocial? Sim. Eu entendo que sim, e na verdade agora, nessa alteração, está agora no anteprojeto, já vem prevendo o devedor quanto mais como antissocial, né? Só que aí ele precisa, uma das coisas também que vem uma alteração também, é com relação ao quórum, exatamente. né? Que isso também vem facilitar também a questão do condomínio poder aprovar, né? Porque agora não é mais dos condôminos presentes, e sim dos condôminos... Da totalidade dos condôminos, e sim dos presentes na Assembleia. E isso já ajuda muito. Para autorizar a ação de exclusão aí desse condômino nocivo, né? Isso ajuda demais, né? Sim. Porque a gente sabe que, infelizmente... o quórum na Assembleia, as pessoas ainda não se conscientizaram de que eles são coproprietários. E que a presença dos condôminos nas assembleias, ele está cuidando do bem dele. Eu sempre falo, bato muito isso na tecla, a importância da presença dos condôminos nas assembleias. Porque você também é dono daquele patrimônio. Sim. Né? Então, se você não está ali presente, você está deixando com que outra pessoa cuide do seu patrimônio, cuide do seu dinheiro. Como é que faz isso? E depois você quer reclamar? É muito louco isso, né? Então, eu acho assim que essa questão do quórum, dessa flexibilização do quórum, eu acho ela super importante para poder ajudar, porque realmente, infelizmente, a gente ainda tem aquela cultura da ausência. Sim. Você chega numa assembleia, você tem, às vezes, 3, 4 pessoas, sabe? Então, isso é muito complicado, né, doutor? Há cerca de um mês atrás, eu fiz uma assembleia que estava eu, o síndico profissional, era online, né? Tipo um ajudante do síndico ali, que trabalha na empresa de sindicatura dele, e um condômino. E a gente estava para discutir uma questão de uma conduta antissocial, um prédio comercial, né? Cujo o vizinho, o lindeiro, entrou com uma ação
contra o condomínio, né? E nós íamos ter uma audiência e eu falei pro síndico, é importante a gente discutir isso na Assembleia. Ele disse, não espera um quórum alto. Depois eu falei, mas eu não achei que tava falando que ia ser tão baixo, cara. Não esperava que era uma reunião, só eu e você. Era praticamente um quórum alto, mas tinha uma pessoa. E isso é uma coisa interessante. Cada condomínio que eu conheço, e eu conheço muitos condomínios, eu tenho uma estatística que cada um novo que eu conheço, ela só se reforça, tá? Na estrutura condominial, eu tenho uma pequena porcentagem de condôminos que é o bem do condomínio, tá? Que vai tirar dinheiro do bolso, que vai gastar o seu tempo, que vai, no meio do expediente, ir resolver alguma coisa, sabe? É o pessoal que vai se doar. Existe uma outra pequena porcentagem que esse, não importa o que tu faça, vai querer o mal do condomínio sempre, né? Quanto pior, melhor. E eu tenho uma grande maioria, tá? Que é a grande maioria silenciosa, que eles querem só pagar o seu boleto e viver a sua vida e ser feliz. Mas é como a doutora Bárbara disse, isso é uma questão de um questionamento, talvez de um aprofundamento acadêmico maior. Quando foi que isso... Por que isso se instalou? A culpa de quem? Culpa nossa? E as assembleias, elas são cada vez menores. E ali não, ali é o momento de você conversar, não de brigar, né? A gente sabe que não sei se todos os condomínios, mas a grande maioria sempre tem um antissocial, pelo menos se não é antissocial pela inadimplência, é pelo seu comportamento nocivo, agressivo ali em alguma questão. Mas eu acredito, faço votos que essa mudança ela venha positivar coisas importantes, mas principalmente que se inicie. E isso que a gente faz aqui, com todas as comissões que a gente faz parte, e todos os podcasts, lives, congressos, eventos, é essa tentativa de mudança de cultura, para que haja realmente uma participação maior. Porque, é como a doutora disse, eu tenho a minha unidade privativa, mas eu sou o dono de uma fração de um todo ali, e o dono da área comum também são os seus coproprietários, e precisa ser melhorado, precisa aumentar este quórum. Perfeito. Maravilha. Bora para mais uma Bora lá. mudança? Sair um pouquinho da inadimplência? Vambora. Ou você ainda quer perguntar da inadimplência? Não, acho que ficou bem esclarecedor e assim, é importante, né, ressaltar esses itens, porque por mais que se fale eventos, lives, podcast e tudo mais, né, os síndicos têm muita dúvida, né? Então é importante você sempre estar batendo ali na tecla, por isso que a gente pede para você, síndico aí que está nos acompanhando, e para facilitar o seu trabalho também aí no seu condomínio, pega esse programa aqui, compartilhe lá no grupão de WhatsApp, para que os condôminos também comecem a ver o que é morar em condomínio, né, Amanda? Exatamente. Porque acho que isso é fundamental, vai facilitar até a sua gestão. Então, se você está gostando aí do nosso programa, deixa aí o seu joinha, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, nos grupos de outros síndicos que você participe e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Ok? Bora lá? Maravilha. Eu tô gostando demais aqui desse papel. Eu acho que eu só quero entrevistar a partir de agora. Tá pagando bem lá no Pod Síndico? Paga. Maravilha. Uma coxinha ou Coca-Cola. Vou sair do quadro societário do A3B Advocacia e vou virar apresentadora. Aí, o que você me diz? Maravilha. Bom, o doutor Ramon nos disse há pouco, né, que o condomínio é um ente despersonalizado, ou seja, ele não é uma empresa, não visa lucro, né? E justamente por isso que a função primeira de uma advertência é, de fato, o caráter pedagógico, né? Fazer com que aquela pessoa entenda que, morando em coletividade, existem regras, né? Que precisam ser seguidas e regras onde a maioria é que vai decidi-las, infelizmente. Talvez você more num condomínio, gostaria de levar o seu visitante na piscina, mas aquele condomínio, a maioria entendeu que a piscina é privativa dos condôminos. E ok, ou você utiliza apenas você ou mude de condomínio. E é tão simples assim, e não é? E no outro talvez a regra seja a mesma, e né? no outro talvez... Então, eu já uma diria, dica, né? já diria para mudar para uma casa, né? Aí tu leva quem tu quer, né? Aí tu leva... Exatamente. Mas que não seja dentro de condomínio. Que não seja dentro isso ainda, de condomínio. isso ainda. E aí fica até uma dica, né? Vai comprar um apartamento, vai alugar um apartamento, peça a convenção. Sim. Regimento Importante. interno. Né? Veja se aquele condomínio tem tudo o que você busca, se aquele regramento serve para você. Mas, dicas à parte, outro projeto aí, outro importante projeto, né? importante alteração dentro, né, desse anteprojeto aí de reforma do Código Civil, é a possibilidade de pejotização do condomínio. Então, esse condomínio ente despersonalizado se tornar, então, uma pessoa jurídica de fato e de direito.
Eu queria que antes de você explicar o tema em si, porque assim, nosso público ele é vasto, né? Então, às vezes tem algumas palavrinhas que vocês falam que o povo não conhece. O juridiquês? Que o povo não conhece. Condomínio se tornar uma empresa. Mas Então, ele tem CNPJ, ele tem, porque ele toma serviços, ele tem ele CNPJ. faz os contratos. Exato. Faz tudo bonitinho. Mas ele não é uma empresa. Ele não paga, por exemplo, Tem a imposto de renda. A natureza jurídica. A natureza jurídica de ente despersonalizado. É tão isso. bonito falar ente despersonalizado. Não é bonitinho? Mas vamos perguntar pro Dr. Ramon? O que vai mudar primeiro? O que é o ente personalizado, despersonalizado? O que é a pejotização? Vamos personalizar o despersonalizado. O que é o anteprojeto? Vamos fazer um monte de pergunta aqui agora. Por que, Dr. Ramon, seria interessante? Por que seria interessante para o condomínio? Porque me parece que vai ser opcional. Aí piora mais ainda a coisa, né? Agora ferrou, agora. Eu já falei opcional. que eu gostei dessa posição aqui de só perguntar. É isso aí. Joga bola. E por que seria interessante? O que isso vai impactar para o condomínio? Acho que o que o síndico quer saber é o que vai mudar na minha vida. É isso aí. Pronto, é isso? Tá vendo, pessoal? Não é Resumir. É isso. Bom, se vai ser opcional, talvez nada, né? Talvez nada. Se é opcional, não vou mudar nada. Continua tudo. Mas agora tu tocou num ponto que me fez lembrar uma frase de um professor de direito empresarial na faculdade. Tu falou a questão do imposto de renda, né? E ele dizia assim, quando tu tá bem, o governo é teu sócio majoritário. Sim. Quando tu tá mal, ele é o credor preferencial. Exatamente. Eu acredito que uma das possibilidades, tá, seja realmente essa questão do IR. Na prática. Porque uma coisa que eu vejo é assim, ó, eu peguei o anteprojeto, eu realmente li essas questões, mas eu ainda, e digo para vocês, eu tô tentando acompanhar de certa forma os debates e tudo mais, como é que a coisa vai, porque o que acontece? Condomínio já tem CNPJ, tá? Condomínio tem a possibilidade de conta bancária, muitas vezes a gente sabe que a conta pool ainda é a predominante, né? Uma das coisas, né, a questão de você não ter uma convenção registrada, hoje, banco não aceita tu fazer justamente para isso. A grande questão é o que isso vai me impactar a partir do momento em que o condomínio se torna um ente personalizado. O que eu entendo é que ele vai poder dispor, vamos dizer assim, de todas as possibilidades que uma empresa também faria. E talvez até a questão da negativação do inadimplente. Penso eu, não sei o que é. A doutora Bárbara, que é especialista em direito do trabalho aqui, né? Eu tô aqui num chutômetro, né? Mas vamos lá. Mas como assim na negativação do inadimplente? Porque a gente já... O inadimplente você já pode... Judicializando, né? Sim, judicializando. Você diz sem judicializar... É possível? Tem a figura do protesto, né? Mas... Sim. Eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Um momento em que, por exemplo... Tem empresas que utilizam o serviço de proteção ao crédito. Será que a gente poderia pensar algo nesse sentido? Eu entendo que sim, se o condomínio optar. Se o condomínio optar, meu entendimento é que sim, ele pode utilizar essa questão do protesto, né? Fica o inadimplente, já entra com protesto. Eu acho que isso é muito positivo, inclusive. Sim. Né? Isso eu concordo também. Eu acho muito positivo, inclusive, para o condomínio, porque... você não vai precisar ajuizar uma ação, você pedir para o juiz, para você poder... Não, você já vai direto, automaticamente, você notifica e você já protesta. Já faz as duas coisas. Porque isso é o que dói também nas pessoas, né? Sim. Tem devedor quanto mais que não dói, né? Que não tá nem aí. Que é só mais um, né? Pois é. Que é uma ferida, né? Com uma perna que já tá estragada. Exatamente. Mas para aquela pessoa que não tá... A gente tá falando do... Sim. Né, vamos pensar que tá todo mundo... Ninguém gosta de ser negativado. Mas assim, eu vejo muito condomínio de luxo meu. Tenho condôminos que são devedores quanto mais. Assim, você vai puxar a lista deles... É inadimplente em tudo quanto é... Você não consegue nada deles, né? Mas eu não tô falando desse devedor, eu tô falando daquele devedor normal e tudo mais. Então ele vai buscar, né? Ele vai buscar fazer um acordo, porque ele vai estar com aquele nome negativado. Então eu acho, sim, que isso é um ponto super positivo. Uma das coisas, né, falando dessa questão da personalidade, que foi uma entrevista do Dr. André Junqueira, se eu não me engano, tá? Que ele falou sobre...
de tentar se incluir no anteprojeto, pelo fato dele ser um ente personalizado, de a questão de abertura de conta e tudo mais, se dispensar a convenção registrada. Certo. Uma possibilidade, mas isso não está lá no projeto. Talvez na prática se discuta alguma coisa nesse sentido também. Perfeito. Vai vir muita discussão, né, com relação a isso. A questão do protesto, não sei se no estado do Rio ou do Rio Grande do Sul é diverso daqui, mas o protesto da cota condominial, ele já existe. Ele já acontece. Eu, particularmente, não gosto do protesto, porque a pessoa, quando é protestada, recebe lá a carta do cartório, ela vai ao cartório, ela paga aquele valor de protesto, aquela dívida está congelada. Então, para fins de inserção do nome ali no cadastro de inadimplentes, eu não vejo tanta vantagem assim à medida que a gente já entra com uma execução. Sim. E aí já tem pelo convênio, né, do TJ São Paulo, por exemplo, já existe um convênio onde, ingressando com a ação de execução, eu já peço a inscrição no Serasa ou no SCPC, Sim. tá? Então, não sei se teria uma diferença, talvez, de não protestar e já inserir em Serasa e SCPC por ser pessoa jurídica antes de uma demanda judicial. Também não sei, eu não vejo muito na prática uma vantagem nessa pejotização que não seja, de repente, facilitações de linha de crédito ou algumas decisões mesmo de não ter que levar a convenção e alguma outras coisas assim registrada, né? Eu vejo uma questão muito fiscal, no sentido de... O que me preocupa um pouco nós temos condomínios com uma gama, um valor muito grande em fundo de reserva. Sim, isso. E isso vai ser tributado se tornar empresa. Governo sócio majoritário. Exato. Então, assim, para mim essa ideia surgiu para que esses condomínios pagassem imposto de renda. E outra coisa, a gente tem, na prática, eu não vejo isso funcionando, mas a gente tem uma instrução normativa da Receita Federal, que, salvo engano, é de 2017, eu não vou lembrar o número agora, que, por exemplo, quando o condomínio cede espaço ou aluga um espaço para um mini mercado, muito costumeiro, acredito que também nos vossos estados, a receita, seja ela de locação ou seja ela de... royalties, por exemplo. De royalties, etc., ela é tributada, porque ela não é cota condominial. E se você pegar a instrução normativa da Receita, ela seria tributada, sabe como? O condomínio teria que fazer um informe a cada condômino e aquilo seria por você declarado. Ou seja, às vezes você está numa faixa etária X, por conta daquela receita que nem está vindo diretamente para você, você teria uma outra faixa etária. Essa instrução normativa da Receita é de 2017. Sim. Na prática, na minha vida condominial, eu nunca vi isso acontecer. Não, claro que não. E já falei isso, a Assembleia quase foi linchada, mas existe. Sim. Mas não precisa ser de mercadinho só também. Antena, a mesma coisa. Então, tudo que for receita... Tudo que for receita, o correto é exatamente tributar entre todos, né? Exato. Então, isso é o que me arrepia um pouco. E aí tem uma outra pergunta, fazendo um gancho do que a Amanda tá falando. Será que o que eu pago anualmente de cota condominial eu declaro para Receita agora também? Pois é, né? Tem isso também. Eu acho que a gente não tem resposta para isso não, Reginaldo. Eu acho que... Mas assim, a gente também tem um lado positivo também, que é também quando você... Questão de adjudicação de um imóvel. Sim. Né? Positivo. Porque hoje em dia a gente sabe que existe todo... É muito difícil. Vou arrematar, vou adjudicar, né? E aí vem o tribunal, vem o RGI não quer fazer, você tem que entrar com a ação, aí tem juiz que entende que não dá, porque não é um ente personalizado e tudo mais. Então, isso já vai ser uma das coisas que também vai ser favorável. Doutora Bárbara, explique o que é adjudicar o imóvel, doutora Bárbara. Você gostou, né? O Reginaldo já fez uma cara o que é isso? Não, você gostou, né? Quando eu falei essas palavras. O Ailton deixou o livro aqui, mas da próxima eu vou trazer um dicionário. Então, adjudicar o imóvel quando o devedor, né? Quando você tem uma dívida que já está praticamente no valor do imóvel, ou até acima, né? E aí você pega e você adjudica aquele imóvel. Você pega aquele imóvel para quitar aquela dívida, porque às vezes você não consegue. No leilão, você não consegue. Até porque também aquele proprietário... Muitas das vezes também já tem outras dívidas de tributo, né? Porque além da cota condominial, existe dívidas que são prioridades. Trabalhista e tributos fiscal, federal, né? PTU. Isso. Então, ele vai
sobrepõe. Então, o condomínio ele pode pegar aquele apartamento, aquela unidade e adjudicar, trazer para ela, virar unidade do condomínio. Se torna dono. Entendeu? O condomínio se torna dono. Mas, na prática, isso dificulta muito porque o condomínio não tem personalidade jurídica e tudo mais. Então, isso é uma das coisas que o condomínio se tornando uma personalidade jurídica é favorável, né? Mas pode vender e colocar esse dinheiro. Exatamente. No Pode vender, pode alugar aquela Sim. unidade, ver o que vai ser mais favorável para o condomínio dentro da possibilidade mesmo dele, né? Então, eu acho que isso também é um ponto que favorece. Mas, realmente, a gente precisa verificar como um todo. Caso a caso, Caso a caso, né? Condomínio que tem muito dinheiro em caixa, uma movimentação muito grande. Porque o condomínio não tem fins lucrativos, mas a gente tem muito condomínio também que gera muito dinheiro. Sim, arrecada bem. Né? Então, assim, isso realmente é algo que precisa estudar, né? Precisa analisar, né? Essa parte eu sabia. Não sabia? Sabia. Ah, é que você é informado, né, Reginaldo? Você é informado. Sabia Só nada. por isso. Sabia nada, tô brincando. Né? Mas agora eu queria entender a questão, eu estava vendo aqui na nossa colinha, que é a questão das procurações, né? Isso também é um parto dentro dos condomínios, né? Tranquilo, ninguém sofre com isso no condomínio. Então, assim, aquela coisa, principalmente para uso de benefício próprio, né? Tem muitos síndicos que são eleitos aí através de procurações, né? E eu passei uma situação uma vez, numa eleição de síndico. O pessoal procurou a gente lá da administradora, tal, ajuda a gente está com abaixo-assinado para convocar a assembleia, tal. E aí a construtora, ela tinha metade das unidades ainda. Era assim, ó, calma aí, só para eu lembrar, era 36 com 34, o resultado deu 36 a 34. A construtora tinha 34 votos, né? E o restante do apartamento, dos apartamentos, daria 36. Aí o que aconteceu? Chegou lá no dia da eleição, fizeram todas as coisas, tudo a construtora votava contra. Aí foi a hora da eleição. Aí foi o candidato da construtora lá. Daí o cara já chegou lá com peito de pombo, assim, né? Tipo assim, já cheguei, já tô eleito. Já estou eleito. Né? E aí todas as outras, a construtora ganhava lá de 34 a 33, 32, né? E foi assim, tipo assim, o pessoal votava a plaquinha, contava 32. Daí o cara chegava lá... 36. E bem irônico. O negócio foi assim. Aí eu falava assim, meu Deus, e agora? Aí quando chegou na hora da eleição, eu não sei o que aconteceu lá. Chegou o morador para completar, né? Aí teve o rapaz lá que estava agitando para colocar o síndico deles lá, que era um morador, que era candidato, subiu o elevador, descia. Daqui a pouco, quando eles foram contar, fazer a contagem dos votos, chegou a duas moradoras e já tinha chegado um outro, né? Aí abriu a porta do elevador assim, no meio do salão assim, aí eles falaram assim, calma aí que a moradora acabou de chegar, ela vai assinar a lista lá e vai pegar o cartãozinho dela. Aí a administradora ainda falou, né? Eu fui lá só para assistir. Ah, mas não pode, ela não chegou no horário. Aí, como assim não pode, não chegou no horário? Não é concurso público, né? Vai. Chegou no horário Fecha que as portas. entra. Vai poder sim. Tá prestando Enem, né? Vai poder sim, tal. Daí foi aquele furdúncio. Só sei que acabou lá assinando, pegou os cartãozinhos. Quando foi colocar em votação, deu 36 a 34. O morador foi eleito e a construtora... Perdeu o poder. Ele não contava por isso, né? Não contava. E só um gancho aqui que o Reginaldo tem por diversão assistir a Assembleia. Ao invés de ir pro cinema, jantar. Sim, não tem nada enfim. pra fazer em casa, ele vai Exato. ver Não assim, tenho nada né? pra fazer, eu vou assistir a Assembleia. Não, Mas esse daí depois eu entrei no condomínio, a gente mas tem eu que vi plantar primeiro, né, Sim, doutora? verdade. Mas lá em Porto Alegre eu tenho um condomínio que eu advogo para uma unidade. São 12 apartamentos. A construtora é dona de 7 e 5. Né? E aí nós vendo situações ali, eu achei uma jurisprudência aqui do TJ de São Paulo, que quando é eleição para síndico, era assim, vamos supor,
esse teu exemplo aí, a construtora vai nos 36 e os outros 34, que são pessoas efetivamente que moram e convivem no condomínio, votam ao contrário. O TJ decidiu que o que vale é os que convivem. Mas isso é uma decisão isolada. Mas é aquela coisa... Justa. Ela é justa, né? Agora, essa questão de procuração, eu tenho que trazer um caso lá de Porto Alegre que gente morta estava votando. Normal. Tem gente morta recebendo aposentadoria. Mas essa o pessoal só vai lá e deposita. Esse não. Esse tem voto em assembleia. Né? Levanta. Não, e por uma margem apertada, assim, também. 34 a 32, 31 e tudo mais. Aconteceu em março desse ano, né? Uma aprovação de contas. Tinha lá pessoas com procuração. E aí, o que se descobriu? O presidente da Assembleia disse, não, eu quero olhar isso aqui. Administradora, depois tu vai lá e tu tá, eu não estava na Assembleia, eu vim depois. Aí ele foi lá e começou a olhar, não, mas só um pouquinho, mas isso aqui faleceu. E aí ele entrou lá no site da Receita e começou a ver. Tinha gente morta há 10 anos. Olha isso. E gente votando, né? Então, esse assunto de procurações... Mas mediante procuração, é isso? Mediante procuração. Procuração pública. Tio Paulo aí, ó, o tio Paulo. Com poder para representar. Né? Tio Paulo. Vai, levanta a mão. Esse Reginaldo. Isso. Prefiro não comentar, Reginaldo. O cara vai lá assim, ó. Tá lá, tio Paulo, vota. Vota. Ó, mais um aqui, ó. Segura a plaquinha. Complicado. É mórbido Brasil. esse, hein? Essa questão das brigas que tu falou, né? No ano retrasado, eu me lembro. 26, 27 pessoas brigando. Uma senhora com 48... Ela não entrava em discussão. Tu é a favor? Não. E o resto se matando. Então, eu acho que essa mudança que vai trazer isso com relação à procuração, né, que a possibilidade de limitar o número de procurações, eu acho que ela ajuda bastante nisso, né? E aí vem aquela questão também de discussão que eu estava vendo agora, um debate até com o Zanini, esqueci o nome do Dr. Marcelo, desculpa o terceiro. Mas eles estavam falando exatamente por isso, a limitação. E aí? Como que pode? Vamos supor, nessa questão de uma administradora com 10 procurações, exatamente nesse exemplo. Como é que vai ser? Ela vai poder ser limitada? Não pode? Não, eu entendo que juridicamente, né, são 10 procurações porque eu tenho 10 unidades, então eu falo por 10 unidades. Então, eu entendo, né, mas existe essa discussão. E o advogado? O advogado pode vir com todas essas procurações? Eu entendo que também o advogado, mas aí há divergências, né? Mas o advogado, ele pode representar, porque aí talvez pode vir na convenção, porque isso daí é questão também da convenção que vai determinar, dizendo que, inclusive, os advogados, se quiser limitar, que, inclusive, advogado só pode representar tantos %. Tantas unidades. Mas aí vai bater também de frente também com a questão da OAB, né? Que não pode limitar. Mas há como a gente discutir sobre isso. O que eu entendo é assim, ó, né? Porque hoje já acontece da convenção poder limitar. Sim. E eu entendo que a limitação, ela é algo, não só no sentido de você incentivar uma maior participação das pessoas na Assembleia, mas daqui a pouco você, procurador, efetivamente poder representar a vontade daquelas pessoas. Porque essa senhora com 48, eu tenho absoluta certeza que os 48, ou pelo menos a esmagadora maioria, disseram, toma. Nem vê a ordem do dia. Não, então, a questão da limitação vai ajudar muito nessa parte. Sim. Eu acho super importante isso, assim. E a questão também da gente também, conscientização da necessidade da pessoa ir na Assembleia. Aí a gente bate de novo nessa tecla. Porque eu peguei um condomínio, que o condomínio, ele estava totalmente errado, com uma autoritária ali, sabe? Que a síndica estava 7 anos no condomínio e fazia o que queria naquele condomínio. Literalmente. Aplicando multa, à torta direito, sem ver a convenção. Assim, totalmente ela virou realmente a sargentona. Por quê? Porque ela tinha muitas procurações. Né? E aí ela tinha procuração de 2 andares. Né? E aí, só que não era a totalidade. Mas como o condomínio é um condomínio que ninguém ia nas assembleias, né? Não tinha quórum, então ela já chegava lá com 14 procuração.
14 não, eram 2 andares, acho que era 20 e poucas procurações. E aí, o que eu aconselhei, e eu tive esse trabalho como jurídico mesmo, junto com a síndica, uma condômina que depois veio ser síndica, a gente fez esse trabalhinho de formiguinha mesmo. Exato. Você pegar... Tinha um grupo do WhatsApp, aí esse grupo dela... Grupo de foi um WhatsApp tiro é uma no pé beleza, dela, porque né? a gente conseguiu o contato Não, de Deus. de todos ali. Né? A gente não precisa nem ir na administração. E a gente eu consegui falar com todos os condôminos por condôminos. Fomos falando. E a gente conseguiu o maior quórum existente daquele condomínio que tem 60 anos. Né? Um condomínio comercial. Case de sucesso. Exatamente. E conseguiu tirar essa síndica. Né? Então, assim, e ela tava lá com as procuraçõezinhas dela, né? Ela usa a arma que tem, né? Exatamente. Então, isso ajuda também, né? Sim. Porque você não precisa fazer esse trabalho, que é um trabalho de formiguinha, que é um trabalho Sim. complicado. Mas a partir dali, todos eles... E aí, quando a gente foi fazendo essa investigação, né? Fomos vendo, todo mundo estava insatisfeito. Sim. Mas ninguém queria se mexer. Vai aí, vai tocando. A importância de se regulamentar, né? O Dr. Ramon bem colocou. Algumas convenções já trazem essa limitação, né? Mas está dentro da convenção. E a procuração nada mais é do que um contrato-mandato. Ou seja, eu outorgo uma procuração para quem eu entender que me represente e ponto. Então, algumas discussões existem sobre essa questão de barrar ou não barrar procuração. Então, acho importante trazer isso para dentro do Código Civil. Agora, o papel do advogado, acho que teria, a meu ver, que estar expresso no Código também, nessa reforma, porque aí a gente tem outra lei federal. Sim, né? verdade. Porque o advogado não pode ter limitação de mandato. Então, na prática, se é um advogado com 30 procurações, ele vai representar 30 unidades. Vai dificultar um pouco mais? Vai, porque as pessoas não contratam um advogado para esse ato, talvez para destituição de síndico, que é o que a gente mais vê, né? As contratações são massivas nesse sentido, mas para o dia a dia ali das decisões de condomínio, o condomínio não contrata advogado para representação. Mas a gente ainda vai ter a figura do advogado com várias procurações. Para ter essa É que eu entendo. Exato. Pensando no jeitinho brasileiro aqui de manter o síndico no cargo ou de retirar o síndico do cargo, nós teremos ainda os advogados com as procurações. É que eu entendo que são duas coisas. Nós tivemos uma discussão já sobre Sim, isso. Né? eu quase apanhei lá no Rio. Não, mas é uma discussão saudável. E é isso que faz a gente... Porque o que eu vejo é assim, ó, eu concordo plenamente que o advogado ele não pode ser limitado na questão do número de procurações, mas eu entendo assim, ó, uma procuração em uma assembleia, ela tem qual finalidade? Né? Porque daí não precisa ser um advogado, pode ser um contador ou alguém sem nível superior. A questão é o que poderes que vão me ser outorgados. Porque se for no sentido de votar, ser votado, aprovar, reprovar contas, fiscalizar, tal... Mesmo que a pessoa seja um advogado, os poderes que estão sendo ali não são os poderes privativos de um advogado. Mas ainda assim o advogado foi contratado com uma procuração adjudícia, extrajudicial, enfim, né? Ele está ali enquanto procurador advogado. Sim. Então é essa que é a questão, né? Eu vou colocar fogo no parquinho. Adjudícia et extra. Aff, Maria. É por isso que eu amo direito, gente. A gente sempre Não discute. é? Depende. 2 mais 2 são 4,5 e a gente te convence que são. Isso, até nota de pesar a gente discute também. Então, eu tava vendo aqui vocês comentando aí, debatendo, eu acho que tinha que acabar esse negócio de procuração para resolver logo. Hoje já tem a assembleia virtual, então o cara tá lá nos Estados Unidos, tá lá no Japão, que ele é investidor. Ah, mas eu não quero participar. Você não quer participar? Então tá bom. Então ninguém participa mais. E aí cada um vota o seu. Eu tenho um apartamento, eu voto no meu. Se eu não quiser votar e não quiser participar, eu não vou. E aí quem vai participar é aqueles que estão ali. Que aí acabava com tudo isso aí. Mas a politicagem, né? A política não deixa, né? Essa questão das procurações... Desculpa até te cortar, doutor. Porque você não vai lá, dia 6 de outubro agora, votar por mim. Para vereador e para prefeito. Você vai?
Se eu te Mas der as uma pessoas podem procuração... até casar por procuração hoje em dia. Daí existe uma lei específica Exato. da lei eleitoral que não diz que eu não posso fazer Então isso. vamos fazer uma lei condominial para não É mais que, ter é que o procurações. Código Civil possibilita, né, você Tá ser vendo? representado nesses Deixa eu ficar atos quieto aqui, né? Antes que eu apanhe. Não, porque assim, da relação privada. até casar por procuração as pessoas Exato. casam. E aí você vai Se casa privar por ela. procuração. Porque a lei diz que Ai, isso que pode susto, acontecer. eu pensei que ia casar com a procuração. Que eu acho que não seria melhor, né? Se divorcia, se casa, É, né? tudo Compra imóvel. Compra imóvel. Mas a produção já me chamou aqui no ponto eletrônico. Acabou? Cadê o ponto Cadê? eletrônico? Caiu Tá o aqui, ponto caiu. eletrônico. Estamos no momento do... Ah, Ah, tem tanto assunto para falar ainda. Tem bastante coisa, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, a participação de vocês. Acho que foi muito bom mesmo, né, esse debate. Eu fiquei aqui em alguns momentos, eu fiquei meio perdido, assim, como você que está aí nos acompanhando. Às vezes fica um pouquinho perdido, que é muita informação. A cabeça é grande, mas é muita informação, né? Mas foram perfeitos, né, nas colocações. Brilhante. Amanda, você tá saindo muito bem, viu? Tô? É. Ah, gostei. Tamilis, cuidado, hein? Tamilis, eu e você na próxima, a gente aposenta o Reginaldo. Cuidado eu, então. E é isso, pessoal. Gostaria que vocês deixassem aí as suas redes sociais, né? Fizessem as suas considerações. E mais uma vez, gratidão pela participação. Bem, eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui, de verdade, né? Foi um bate-papo leve, né? Um tema que a gente domina e que também a gente gosta de debater, né? A gente vai sair daqui, provavelmente vai para um happy hour e a gente vai estar falando sobre isso. Vamos deixar a procuração, a questão da procuração continuará, entendeu? E não pode mandar o procurador no happy hour. Não tem pode. que ir pessoalmente. Eu já trouxe alvará já de casa, já lá do E Rio. se o procurador for, ele que pague, não vai ser o otorgante que vai pagar. Isso aí. Mas muito obrigada pela oportunidade, Reginaldo, a doutora Amanda. E eu quero só dizer que estamos aqui, Direito Condominial, amanhã, um congresso de Direito Condominial, estaremos lá também. E um abraço a todos, beijos de carioca. Isso aí. Meu Instagram é Bárbara Advogada, então quem quiser me siga lá. E é um prazer estar sempre com vocês. Obrigado. Tem presente. Tem Antes de presente. passar para você, nas considerações. Já vamos entregar o presente? Aqui para Bárbara, né? O Ailton deixou aqui um livro, o síndico gestor, Ailton, Olha. nosso diretor da Abrasconde, da associação, né? Apresenta o Pod Síndico com a gente também. E aqui uma lembrancinha do nosso programa, chaveirinho, copinho. Ah, obrigada. E o do doutor? Doutor tem também? Tem, lógico que tem, por que não? Tá aqui. O doutor Aqui, já ó. não ganhou? Ganha de novo. Ganha de Ganha de novo? novo. Depois- A cada participação? Aí nos bastidores ele devolve. Só para fazer o merchan. Aqui, então. Vou entregar que a gente tá aqui na frente. É O brincadeira. chaveirinho pode síndico. O E copinho. ó, tá Pode aí, ó. síndico na estrada. Na E estrada. se Versão inscreva no nosso estrada. canal, Sim. comece a seguir aí, você que está aí nos assistindo também. Contigo agora, meu querido. Quero agradecer mais essa oportunidade de ter estado aqui, doutora Amanda, Reginaldo, a vocês que estão nos assistindo. Esperamos ter contribuído. É que nem diz um amigo meu, se vocês terminaram de assistir esse podcast e saíram com mais dúvida do que quando entraram, é porque nós atingimos o objetivo, tá? A gente muitas vezes se preocupa tanto em achar resposta, mas a gente esquece que às vezes a gente tem que qualificar bem as perguntas. E essas é que vão nos levar para uma assertividade não só teórica, mas prática. Quero agradecer a oportunidade. Minhas redes sociais, @adv.ramon.luiz. Sigam o nosso podcast lá do Rio Grande do Sul, que é o primeiro de direito condominial, @chamojurídico. E vou fazer propaganda aqui da comunidade dos experts em condomínios. Se inscrevam no canal, né, da SEX lá no YouTube. Sigam a doutora Andrea Resch, conteúdo bom de qualidade. E, mais uma vez, gratidão imensa aí por mais essa oportunidade de estar aqui e ter aprendido tanto com vocês nesse episódio. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Gratidão, Amanda. Maravilha. Valeu. Obrigada. Tamo junto e misturado. Obrigada, meu amigo palmeirense, por essa parceria. Tamo junto. Pode contratar a Amanda. Estamos hein? juntos. Viu? Não, ela que vai me contratar aqui para Campinas. Gente, mais uma vez, gratidão pela participação de vocês. Agradecer a presença,
Não esqueçam de curtir aí a nossa página, se inscrever no nosso canal e compartilhar todo esse conteúdo para que a gente possa sempre estar levando para mais pessoas essas informações. Um grande abraço e até o próximo Pod Síndico da Estrada.